Isso a pessoa acha que é Napoleão Bonaparte. Agora, ainda no caso do Felipe Martins, também na sexta passada, o Moraes, patético e medíocre, decidiu destituir os advogados do coronel Marcelo Costa Câmara, que está preso, e do Felipe Martins, por conta da perda do prazo de apresentação das alegações finais. Isso a pessoa acha que é Napoleão Bonaparte. Agora, ainda no caso do Felipe Martins, também na sexta passada, o Moraes, patético e medíocre, decidiu destituir os advogados do coronel Marcelo Costa Câmara, que está preso, e do Felipe Martins, por conta da perda do prazo de apresentação das alegações finais, e que ambos abusaram do direito de defesa, abuso do direito de defesa, e praticaram atos de litigância de má-fé. Na verdade, o Moraes, ele inaugura aí, ó, olha a carinha dele, ai que delícia, essa carinha dele tá tão marota na The New Yorker. Então o Moraes, ele instaura no Brasil a modalidade de defesa de má-fé. Um país que a Constituição fala da amplíssima defesa em matéria criminal, ele inaugura a defesa de má-fé. Essa decisão de Moraes foi considerada atípica e incompatível com o direito à defesa e ao devido processo legal. Atípica é um eufemismo, né? Uma cortesia. Uhum. Né? Essa decisão do Moraes, ela não é atípica. Ela é antijurídica, inconstitucional, ela é ilegal, ela é pornográfica, ela é indecente, ela é patética, ela é medíocre e se fosse requerido dos ministros do Supremo gozarem do status de notáveis sábios do direito, se fosse requerido no Brasil que um ministro do STF tivesse notável saber jurídico, eu diria que foi uma decisão corrupta. Mas ainda bem que no Brasil não se exige notável saber jurídico para ser ministro do STF. Porque se fosse um sujeito com notável saber, eu diria que tem corrupção numa decisão dessa. Não digo corrupção financeira, mas corrupção pessoal, birra. Sabe? Eu vou tirar. Quando um advogado perde o prazo no processo criminal, é comum, sim, que o juiz, ele nomeie um advogado dativo, alguém da Defensoria Pública, para cumprir o prazo. Mas antes dele nomear a Defensoria Pública, ele tem que dar ao réu a oportunidade de designar nova defesa. E ele não fez, ele vai direto, ele passa por cima de deveres que ele tem como juiz, de direitos que as partes têm e do próprio direito. Ele passa por cima como um caminhão que esmaga um pombo na rodovia e ainda dá ré. E tem débil mental que ainda aplaude o Alexandre de Moraes. Para justificar a destituição dos advogados, o Moraes, veja só, recorreu a um julgado do STF, sabe quando, Cláudio? De 1956. É um julgado de 70 anos. A Constituição era o que? Era polaca. Era. A Constituição era a polaca do Getúlio Vargas. A polaca! E quando nem existia Defensoria Pública. Na época do Vargas veio essa Constituição, a polaca. É a polaca mesmo, 56? Era de 37, acho que teve mais uma. Se não foi a polaca, foi outra. Veja aí. Eu vou olhar. Porque eu sei que o Vargas, ele foi eleito em 50. Em 50. Ele saiu, né? Se empirulitou, aí depois teve eleição, ele foi eleito, e aí ele se matou em 54. Se eu não me engano. Aí de 46, o Juscelino... Oi? A de 46 estava vigindo. Ah, de 46. Então já não era mais a polaca. Não. Já não era mais a polaca. Então aqui retiro, mas tudo bem. Nós estamos falando de 1946. Não existia sequer
a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que é de 48, Isso. e não existia defensoria pública. É outro mundo. Então ele usou essa decisão de 1956. Outro precedente que ele usou é de uma decisão recente do STJ, que igualmente se baseia na mesma jurisprudência de 1956. Então ele é malandro. Ele pega de 56, aí ele pega outro que também fez a barbaridade de citar de 56 e junta que tem muitos julgados, aí ele cola os dois. Aí diante dessa atitude, né, do Moraes, o Felipe Martins ele chegou a escrever uma petição ao STF de próprio punho, requerendo que fosse concedido prazo adicional de 24 horas para que seus advogados apresentassem as alegações finais. No mesmo dia, depois da petição de próprio punho, o Carequinha viu a palhaçada que ele fez, recuou e decidiu readmitir temporariamente o Jeffrey Schichini, que é o advogado Felipe Martins, e o outro, o advogado da outra parte, o Dr. Ricardo Schaeffer. Ora, meus queridos, vale lembrar, Cláudio, eu estava vendo esse final de semana, no MUBI, está passando a primeira parte, tem uma trilogia biográfica do Mussolini, escrito por um dos maiores historiadores da Itália, Antonio Scurati. Ele ganhou o prêmio Strega, que é o maior prêmio da literatura italiana, com essa biografia de Mussolini. Ele pegou documentos pessoais do próprio Mussolini, da época de Mussolini, e montou uma biografia em 3 volumes. E saiu a série do primeiro volume, que é M, o Filho do Século. Está disponível no MUBI, no streaming MUBI, aqui no Brasil. E é engraçado quando a gente assiste, porque tem uma parte que eu até coloquei no meu Instagram, que Mussolini está discutindo com um conselheiro da primeira fase, né, do governo fascista na Itália. Para quem não sabe, Benito Andrea Amilcare Mussolini foi o primeiro fascista. Foi o que inventou o fascismo. Então Benito Andrea Amilcare Mussolini fala com o seu primeiro conselheiro, que ele manda dar fim depois, mas é o Cesare Rossi, se eu não me engano. E ele está conversando com o outro. Qual é a medida que se toma, por exemplo, para que uma pessoa não possa sair do país falar mal do regime? Apreensão de passaporte. Aí depois, mais adiante, tem uma parte mais interessante ainda, que lembra muito o STF atual, que lembra muito o governo Lula, que lembra muito o Bessias, nós vamos falar dele mais tarde, que lembra muito a AGU, essa Procuradoria de Defesa da Democracia contra fake news. Quando os fascistas assassinam o deputado socialista Giacomo Matteotti é assassinado e aí começa a esquerda, né? Giacomo Matteotti presente, Giacomo Matteotti presente. Aí, meus queridos, o que o Mussolini faz? Porque estava todo mundo acusando o partido fascista de ter matado o Matteotti. A solução é simples. Baixa-se um decreto que proíbe que se fale da morte do Matteotti, da mesma maneira que o STF fez com o documentário do Brasil Paralelo, proibindo que se debata a tentativa de assassinato do Bolsonaro. Assim como ninguém pode falar do caso quem matou o Celso Daniel. E eles é que caçam os fascistas no Brasil, o Caivano, eles que caçam os fascistas do Brasil, aplicando que métodos do próprio Mussolini? Como é que é isso? Pois eles não se atrevem a dizer, é interessantíssimo você trazer isso, né? Realmente Benito Mussolini, ele era de esquerda, ele fazia parte do Partido dos Trabalhadores Italiano, um similar, e ele larga o partido, na verdade é expulso do partido, para depois formar o próprio partido, o Partido Fascista Italiano.
né, baseado no fátio, aquele machado de poder. Portanto, quando a gente fala em fascismo, embora tenha muita controvérsia aí entre os historiadores, você tem que entender que o fascismo descende da esquerda. Benito Mussolini era de esquerda. E o maior exemplar do fascismo que nós tivemos aqui no Brasil foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o quê? De esquerda. É por isso que essas partes são suprimidas da história, as crianças não aprendem, a maioria das pessoas também desconhecem, em virtude disso. Eu vou fazer um paralelo com o nazismo. O nazismo também edita uma lei, logo no começo ali, em 1934, depois que já forma o Volksgerichtshof, um tribunal de exceção, para julgar apenas os opositores políticos. Eles conseguem, porque já tinham maioria no Congresso, no Parlamento, né, no Reichstag, eles conseguem aprovar a lei do discurso de ódio. Olha que coisa interessante, Pavinato, exatamente como você falou daquela comissão de combate à desinformação do TSE, baseada também no STF. Então era proibido falar do regime de governo. Então, alguns exemplos, você não podia fazer piada, você não podia falar do uniforme, você não podia comentar sobre determinadas colocações das pessoas que faziam parte do partido nazista. A mesma coisa que você acabou de falar sobre o partido fascista italiano. Então, essa é a métrica, e nós tivemos no Brasil, vigendo de 1936 a 1945, nós também tivemos um tribunal de exceção chamado Tribunal da Segurança Nacional. Eu falei aqui num outro programa também, a segunda-feira. E isso a gente simplesmente desconhece, né? A maioria das pessoas desconhece, a opinião pública não conhece, não toma conhecimento, não se interessa por tomar conhecimento, e aí a gente repete a história. O STF só faz tudo isso, infelizmente, porque a maioria do povo brasileiro desconhece a própria história, Pavinato. E próprio Marx já se ensinava que a história se repete como farsa. Sim. Então agora o fascismo se repete no Brasil sob a farsa da democracia. Exato. Sobre uma democracia farsesca, mulheresca, fajuta. É isso que acontece no Brasil. E isso acontece no Brasil, primeiro porque nós temos já uma farsa de tripartição de poderes, o que facilita a farsa da democracia. Farsa de tripartição de poderes porque nós temos o parlamento ao invés do parlamento, que é, repito aqui, a Câmara de Putinhas Federais e o Senado Federal. E também nós temos uma população que é formada de 75% em média de analfabetos ou analfabetos funcionais que sabem escrever o nome e ler, mas não entendem o que acabaram de ler. Esse é um dado alarmante do Brasil. E, para completar, nós temos uma elite artística que trabalha em prol desse regime farsesco, dessa democracia fajuta, desses ditadores de primeira hora, que é o caso da cantora Alcione. Alcione. Vai falar que a Alcione, ela entende alguma coisa de fascismo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.